Deixa eu só organizar a minha câmera. Não, era uma... Poxa, eu precisava descontrair depois que eu te deprimi. Oi! Olá! Vocês estão bem, gente? Como é que vocês estão? Vocês estão felizes? Tá tudo bem? O remédio tá em dia? Terapia Como tá em tá? dia? Como A tá? minha Conta. não. Olha, Não. eu montei minha árvore. Minha árvore de Natal, porque eu pensei assim, gente, estamos deprimidas, então vamos fazer o quê? Vamos montar a árvore de Natal, que daí fica mais bonitinho, fica mais aconchegante. Vi o filme da Lindsay Lohan na Netflix. É um lixo, mas eu amei. Agora eu Tudo vou bem. estender a época de Natal até... Eu gosto, eu acho festivo. Eu adoro Natal. Vamos lá, então. Então vamos. Conte-me. Hoje é a Natália que vai nos contar uma história. Hoje sou eu que vou contar uma história pra vocês. E vai ser esse vídeo, eu tava falando pra Renata, ele vai ser meio meta, porque hoje eu vou falar um pouco mal da nossa comunidade de true crime. Olha, a fofoca e a intriga. Estou preparada. Estamos intrigadas, mas olha só. Hum. Hoje eu vou falar um pouco de um caso que tá bombando no TikTok, que eu ainda não vi ninguém no Brasil comentar, mas eu também não olhei muito. Então, Tá tudo bem. eu tô só vendo TikTok, porque é onde eu vejo os vídeos de cachorro, tá, gente? Bom, então, esse caso tá bombando no TikTok. Tá todo mundo falando dele. Muitas teorias e vídeos e cortes e reading between the lines, sabe? Ler entre as entrelinhas. E é o caso da Kylie Rodney. A Kylie era uma adolescente de 16 anos que ficou desaparecida por 2 semanas em agosto desse ano, 2022, até que um time de voluntários resgatou o corpo dela do lago Prosser Lake, Eita. na Califórnia. Segundo a autópsia, ela morreu por afogamento quando o carro dela caiu no lago. Logo, a polícia descartou qualquer possibilidade de ato criminoso e declarou a morte como acidental. Porém, contudo, no entanto, já havia muita especulação, desde que ela desapareceu, já havia muita especulação de que esse não foi o caso, de que não foi um simples acidente. Isso porque o grupo privado de investigação, né, de voluntários que achou o carro dela no lago, eles fizeram um vídeo registrando tudo isso, todo o processo, no canal deles no YouTube. E uma cena em particular, algumas cenas chamam a atenção, mas uma cena em particular deu mais credibilidade a alguns amigos e familiares e crimezeiros maneiros que já estavam especulando essa situação. Então, e a gente vai mostrar a cena que eu tô falando, essa cena que chamou atenção e deu credibilidade a todas essas teorias, a gente vai mostrar aqui agora, mas antes eu quero falar do grupo de voluntários que achou o carro dela. Esse grupo chama Adventures with Purpose, que é tipo aventuras com um propósito. E eles são investigadores privados e mergulhadores que usam sonares para localizar carros e coisas desse tipo em corpos de água, em rios, lagos, lagoas, bacias, Nossa, represas. a princípio parece interessante. A gente gosta deles? Sim, eu Tá. particularmente não vejo muito problema nisso. Eles auxiliam as autoridades na resolução de crimes, principalmente em cold cases, né, em crimes não resolvidos. Então, e eles documentam toda essa experiência no canal deles no YouTube, qual a gente vai linkar aqui na descrição desse vídeo. Mas então, vamos ver a cena, né, dessa documentação que eles fizeram de ir até o lago, achar o carro dela, mergulhar, ver o que tinha lá e avisar as autoridades e tudo mais. Vamos ver a cena que chamou a atenção. They even
the authorities. Eita. Pois é. Então, assim, mas calma. Calma que é uma Thor, isso, tá? A gente não sabe direito o que aconteceu, mas como vocês viram, e a dona Schmidt vai colocar alguma legenda aqui só pra dizer o que ele fala, o mergulhador volta e ele fala, tá tudo muito estranho, ela tava no banco de trás, não no banco do passageiro. E ele tá visivelmente chocado. Ele tá bem alterado. E se é uma pessoa que faz isso várias vezes, se é um voluntário que faz isso sempre, normalmente as pessoas ficam um pouco mais resistentes, né? Você não vai chocar com qualquer coisa. Em Então, teoria, né? Não sei. aparentemente essa foi a primeira vez que ele achou um corpo. Ah, tá. Então, ele pode estar. Ele pode estar afetado por isso, mas ele também pode estar afetado pelo fato dela ter 16 anos. Mas o que ele acha, o que ele diz nesse vídeo tá muito estranho, ela estava no banco de trás, não no banco do passageiro. Não no banco do motorista. E ele também fala que a janela do banco do passageiro, da frente do banco do passageiro, tinha estourado e que a janela do banco de trás, do lado do motorista, estava semi-aberta, estava metade aberta. É isso que ele fala no vídeo. E isso, como eu falei, deu credibilidade para várias teorias de conspiração. Mas a gente precisa voltar um pouco para saber o porquê. Mas então, como que tudo aconteceu? No dia 6 de agosto, ela foi para uma festa de formatura com centenas de pessoas, vários amigos, pessoas que ela conhecia, pessoas que ela não conhecia, pessoas de outras cidades, a gente não sabe. Algumas fontes falam mais de 100 pessoas, algumas fontes falam mais de 300 pessoas. Então sabe-se lá quantas pessoas tinham nessa festa. O maior festão. Era um festival. Para mim, qualquer festa com mais de 10 pessoas é um festival. Eu já tô cansada. Já não quero ir. Mas assim, e era um campo, era uma propriedade que era um camping, uma propriedade gigante com várias trilhas e vários lagos na região. Um desses lagos foi o lago onde ela foi encontrada. E o que chama atenção é que, assim, ela foi nessa festa e ela tinha planos para ela e a amiga dela, Sam Smith, voltar com ela depois da festa. Depois que acabasse. Elas iam dirigir juntas e tudo mais. Elas passaram o tempo todo da festa juntas, segundo a Sammy. Só que na hora de voltar para casa, a Sammy quis continuar na festa. Ela não quis voltar com a Kylie. E ela falou que a Kylie estava embriagada. Ela não estava no state of mind que ela deveria estar para dirigir. Ai, gente, que perigo, né? Então, a Kylie, mesmo assim, 00:30, ela mandou mensagem pra mãe dela e falou: olha, eu tô chegando em casa logo mais. Tô saindo, tô chegando em casa logo mais. Ela nunca apareceu. No dia seguinte, quando a mãe dela acordou, viu que ela não tava lá, mandou mensagem, ela não respondeu, o que não era normal pra Kylie. A Kylie sempre deixava... a Kylie sempre falava onde que ela tava, com quem que ela tava, que hora que ela ia voltar. Então a mãe dela ficou preocupada e ligou pra polícia. A polícia imediatamente começou uma varredura na área, começou as buscas pela Kylie e vários amigos, vários familiares, várias pessoas da comunidade ajudaram. Então foi aquela coisa bem de americano, sabe? Ah, eu Faz pensei um muito grupo... nos Delphi, o caso dos Delphi Murders que a gente cobriu agora, né? Os Sim, aquela coisa, vão e a gente vai organizar uma busca, é tudo organizado, todo mundo já vai fazendo o que precisa. Eles não encontraram absolutamente nenhuma pista. Nenhuma pista de acidente, nenhuma peça de roupa, nenhum copo, absolutamente nada na região, nada. Então eles acharam que tinha sido um sequestro, porque ela e o carro desapareceram. E o carro dela tinha várias coisas, tinha o laptop dela, tinha o celular dela, e tudo desapareceu. A última vez que o celular dela foi usado foi à 00:30, quando ela mandou mensagem pra mãe. E durante 2 semanas, a comunidade inteira procurou por ela. A polícia
Segundo a polícia, segundo as autoridades, eles envolveram 18 agências locais, estaduais e federais buscando ela. Eles fizeram uma varredura no lago onde o carro dela foi encontrado, sem... Eita, não acharam. Não acharam nada. Hum. E daí, 2 semanas depois, o Adventures with Purpose vai até o lago e acha o carro em 35 minutos. É muito esquisito. Não é esquisito? É É esquisito. muito esquisito. Então, assim, beleza. É esquisito. E daí você tem todas as especulações, né? Por quê? Porque daí os amigos que estavam na festa, eles todos têm rede social, têm TikTok. A Kylie tinha um ex-namorado chamado Jagger Westfall, que ele era ex-namorado, mas eles continuaram amigos, e depois parece que ele ficou com a Sammy. Tem vários dramas adolescentes e rede social envolvendo esse caso. É bem um Gossip Girl das trevas, né? Exato. O que isso significa? Significa que, ao mesmo tempo que a gente tem muita informação, a gente também tem muito drama adolescente. E muita fofoquinha. E muita fofoquinha. E às vezes as pessoas começam a ler entre as entrelinhas coisas que não estão lá. Tá. Ou que estão lá, a gente não sabe ainda. Nessa altura do campeonato é muito difícil você separar o que é informação que vale e o que é fofoquinha. Que, tipo... Pois é, e o problema veio quando o Adventures with Purpose fez essa varredura, achou o carro dela. Você viu a situação, você viu o TikTok que eu compartilhei com você. O mergulhador estava visivelmente abalado. Ele achou que estava tudo muito estranho, porque ela estava no banco de trás, não no banco do motorista. As janelas estavam abertas, o que significa que ela podia ter saído do carro, ao invés de ter ido parar no banco de trás, não fazia muito sentido. E daí tem as especulações do próprio mergulhador. E daí a gente tem a especulação, então, do próprio Adventures with Purpose, porque no documentário que tá no canal do YouTube deles, eles entrevistaram o tow trucker, que é, tipo, o cara que dirige o guincho na região. E esse cara, que foi identificado como Nick, ele fala que no dia 6, 7 ou 8, ele não estava bem certo, mas ele falou que ele foi chamado porque tinha um carro com uma bateria raiada na beira da estrada. Ele chegou lá, e quando ele chegou, tinha dois adolescentes, uma adolescente visivelmente abalada, os dois estavam agindo de uma forma muito estranha, e eles estavam com uma certa distância um do outro, como se eles não tivessem brigado ou não tivessem, sabe, na mesma vibe. E daí, quando o cara do guincho chegou lá, a bateria não tava arriada. O carro tava em ponto morto. Então, tipo, ela não conseguia ligar o carro porque tava em ponto morto. Então, ele falou, olha, o seu carro tá em ponto morto, tá tudo bem com o seu carro. E daí ela ficava perguntando pra ele como é que era pra colocar o cinto de segurança, que ela não tava colocando o cinto de segurança, não tava conseguindo colocar. Ela tava loucona. Então, ou ela tava muito louca, ou essas duas pessoas estavam com algum problema que tava causando confusão mental. Por alguma razão que só Jesus Cristo sabe, esse cara do guincho falou, not my job, falou, olha, tenha um bom dia, senhora, e foi embora. É que também, assim, sem querer passar pano pro cara, porque vai que de repente descobrem que foi ele, né? Mas é que também, eu vejo, por exemplo, por eu trabalhar tanto tempo em hotel, você vê tanta gente muito louca que acaba meio que virando a rotina do seu trampo, sabe? Mas é que ela tava dentro de um carro, né? Então, em teoria, ela iria dirigir. E, tipo, aqui na Noruega, eu acho que se você faz isso, você é preso. É? Eu acho que você é preso. Você perde sua carta. Você não pode deixar as pessoas dirigirem. Aqui, se eu entrar bêbada no meu carro, no meu quintal, eu posso ser presa. Não, mas é que eu fico pensando se ela tava bêbada. Porque às vezes ela não tava bêbada, ela estava confusa. Tipo, às vezes se ele chega lá e fala com ela, ela não tá... É que eu não sei o que ele falou, né? Mas se ela não tá, tipo, cheirando bebida, se ela não tá... Se ela só parece que... Porque 16 anos, ela acabou de pegar a carta. Às vezes uma pessoa que acabou de pedir, tipo, às vezes ela só não sabe dirigir, sabe? Não sei. O que não tô aconteceu... Pano, é que eu imagino o tanto de gente que ele não deve pegar,
que não sabe dirigir e tá com medo dos pais acharem que ele quebrou o verdade. carro. Sei lá. É verdade. Pode ser isso. Eu não tinha Não sei. pensado nisso de ser 16 anos, primeiro carro e tal. Então, o que aconteceu foi que nessa entrevista com o tal Nick, ele descreve o Jagger Westfall, que é o ex-namorado da Kylie, tipo, Com detalhe. cagado e cuspido. Putz. Ele fala o boné de São Francisco, assim, assim, assado, preto, a barreta, cabelo curto, marrom, assim, assim, assado, magro, alto, blá, blá, blá. Ele fala igual. E ele fala que depois desse incidente, ele nunca mais pensou nisso, até que 2 dias, 3 dias depois, ele viu os pôsteres cobrindo a cidade inteira de que ela estava desaparecida, e ele reconheceu ela. Dizem que ele tem uma body cam da situação, que ele provavelmente entregou para a polícia. Então, por que a polícia não liberou isso? Ou por que isso não foi investigado? Talvez ele tenha dado e não era ela, e a polícia simplesmente tem falou, outra coisa essa também. é uma outra pessoa. Se o Jagger for menor de idade, não vai ser divulgado enquanto ele não for julgado. Eu acho que ele tem uns 18 anos já. Então não sei. Eu também não sei, mas assim, a gente também não tem prova de que o cara tinha essa body cam. A gente só sabe que, assim, tudo, muita especulação de TikTok, muito, sabe, detetive de sofá especulando a coisa toda. Mas assim, o que foi mais estranho também foi que, segundo o pessoal do Adventures with Purpose, para ela ter saído da rodovia, o que, assim, sinceramente, eu vi o vídeo da rodovia, gente, sabe, é tipo cheio de buraco e ressalto, é um terreno completamente irregular, de terra, uma escuridão, um breu bem meio de mato. Não é difícil uma pessoa bêbada dirigir pra fora da estrada. Só que, segundo o pessoal do Adventures with Purpose, pra ela ter feito isso, ela teria que jogar o carro, tipo, fazer uma curva muito íngreme pra esquerda. Eu fiz pra direita, mas pra esquerda. Tipo, pra ela entrar no carro e entrar com aquela velocidade a ponto dela ir 400 metros num terreno até atingir o lago. Porque, tipo, tem a rodovia, daí tem 400 metros de, tipo, terra, um terreno, tipo, areia, e daí tem o lago. Nossa, mas e também... Então ela teria que jogar, ela teria que fazer, do nada, ela teria que ter feito uma curva íngreme, sabe? Tipo, íngreme não, fechada. Mas não dá pra gente esquecer também que ela tava no banco de trás, né? Ela teria que ter pegado no sono em cima do barranco sem puxar o freio de mão. Vamos chegar lá. Ah, tá. Vamos chegar lá. Mas assim, segundo eles, ela tinha que ter, tipo, e se jogado. Então, assim, isso tudo, esse documentário, né? Essa documentação que o Adventures with Purpose fez, registrando o processo de achar o corpo, entrevista com esse cara do guincho, especulação de como que ela teria caído no rio, no lago. Isso tudo, então, dá muita credibilidade a todas as teorias de conspiração e todas as fofoquinhas e todos os teenage dramas, sabe? Todos os dramas de adolescente que estão já aflorados faz 2 semanas enquanto todo mundo estava procurando ela. Porque é fato, enquanto todo mundo tá procurando ela, a melhor amiga dela, a Sammy Smith, ela... A Sammy Talarica. A Sammy, ela meio que faz um papel de... Ela se coloca como líder de investigação. Ela fala que ela foi a última pessoa a falar com a Kylie, ela fala que elas estavam na festa o tempo todo, ela fala que a Kylie estava bêbada, ela fala que, sabe, ela vai e lidera as buscas, ela, sabe, ela e a mãe dela, a mãe da Kylie se abraçam, ela meio que assumiu um papel muito, de muito destaque. O namorado dela também, o ex, né, o Jagger, ele também atingiu uma mini fama nesse meio tempo, porque ele começou a pedir, falando que a gente sabe que a gente vai encontrar Kylie, a gente sabe que ela tá bem, que ela vai voltar pra casa.
Suspeixe. O que eu acho estranho você falar quando tem uma pessoa desaparecida. Que ela tá bem, a gente vai ajudar, a gente vai Vai ver que recuperar. ele é um desses caras da positividade tóxica. Pode ser também. Mas não E sei. daí ele chamou muita atenção porque ele compartilhou um post nas redes sociais com um pôster dela falando, missing person, a pessoa desaparecida, ligar para esse número com informação. E daí alguém comentou, não ligue para esse número, liga direto para a polícia, porque isso é um caso aberto. E daí o Jagger comentou assim, liga para mim ou para a polícia, porque nós estamos trabalhando pelo mesmo objetivo. E o detetive vai querer que eu filtre as informações. O detetive não vai querer nada, você tem 17 anos, 16 anos cada uma. Na fila do pão do detetive, sabe? Tipo... Então todo mundo achou extremamente estranho. É de bom tom? Não. Não é de bom tom, né, Jagger? E daí o que também todo mundo achou estranho é que a Sammy, depois que a amiga dela, BFF, foi achada no fundo do lago, tem vídeos no TikTok, nas redes sociais da Sammy, dela, tipo, festane, rindo, feliz. Tipo, sua amiga acabou de morrer. Yeah! Tipo, sabe, não tem muito cabimento. Então, o que especula... Desculpa, eu preciso parar um segundo pra admirar o seu yeah! Esse é meu luto. Yeah! Natália Rolezeira, yeah! Gente, é que o vídeo que eu vi dela é tipo, sabe aqueles vídeos que eram populares em 2007, 2008, nos primórdios do YouTube? Quando é, tipo, todo mundo fazendo, tipo, um flash mob ou alguma coisa assim, sabe? Como que é o... Gente. é meio cringe. Mas tudo bem, enfim. Daí ela fala, assim, e daí... não é de bom tom, segue não sendo... Ninguém tá sendo de bom tom nessa história, né? Não. Então, assim, e daí todo mundo falou, minha filha, você deixou a sua melhor amiga com quem que foi a última pessoa sabe, que você foi a última pessoa que falou com ela. Gente, se vocês tivessem voltado juntas, isso não teria acontecido. E você deixou sua amiga bêbada pegar o carro, já é horrível da sua parte. E daí agora você tá aí festane, e tipo, luto que se ferre, e não é de bom tom, nada foi de bom tom. Nada foi de bom tom, concordo. Então, assim, isso tudo... no início do vídeo eu falei que isso era um caso estranho, mas que era meta, né? Que era... eu ia falar mal da comunidade de true crime. Sim. E o motivo pelo qual eu falei isso foi porque no TikTok esse caso tomou uma proporção extremamente ridícula. A quantidade de vídeos que você vê das pessoas fazendo, tipo, olha, essa é a cena do carro da Kylie. Vocês veem o cinto de segurança, como é que tá? E daí eles fazem 3, 4, 5 vídeos, 5 TikToks falando do vídeo da Kylie, do cinto de segurança no carro da Kylie. Do não sei o que. Você não... Olha, o computador foi da Kylie tava no fundo do rio ainda, no fundo do lago. Por que a polícia não pegou? Porque, gente, é meio straightforward, sabe? É um caso, tipo, a menina, infelizmente, ela foi na festa, ela bebeu demais, ela pegou o carro, ela foi numa estrada que, apesar dela conhecer uma estrada irregular, cheia de buracos, cheia de ressalto, um breu de escuro, e ela caiu no lago. E é horrível que isso tenha acontecido com uma menina de 16 anos. E é horrível que esse tipo de coisa de morte tão absurdamente ridícula e desnecessária aconteça com quem a gente ama, mas às vezes as pessoas morrem de maneiras ridiculamente desnecessárias. Às vezes não é um crime, às vezes não é uma conspiração, não é tipo adolescentes conspirando, sabe, a cidade inteira sabe, porque nem tudo é Gossip Girl, nem tudo é Pretty Little Liars. Às vezes as pessoas morrem e é uma bosta e é triste, mas você fazer 3, 4 TikToks para ganhar like, especulando que os amigos dela estejam envolvidos numa morte, numa conspiração que envolve a polícia. Por que a polícia não investigaria essas crianças, não investigaria esse bando de adolescente? Por que a polícia ia encobertar a morte dessa menina? Não tem nada a ver com política, não tem nada a ver. Ela não é filha de diplomata, ela não é nada.
sabe? Por que eles estariam escondendo isso? Então, e a comunidade de true crime nesse ponto foi bem terrível. E eu gosto de trazer esse tipo de debate porque a gente é da comunidade, a gente faz vídeo, a gente vende merch, a gente faz vídeo pra like, pra ter acesso ao canal, mas assim, a gente não inventa nada. E eu acho que é importante que a gente veja essas nuances dentro da comunidade para a gente meio que ficar, tanto como consumidor quanto como produtor de conteúdo, para a gente ficar esperto, ficar com o nosso compasso moral, sabe, bem calibrado o tempo todo, porque a gente precisa saber qual que é a diferença de você fazer esse tipo de conteúdo simplesmente para ganhar like e ganhar popularidade e, sabe, e por outras razões. Porque, assim, é uma família, sabe? São várias famílias. E esses adolescentes que estão sempre sendo acusados, tudo bem, não foi de bom tom que eles fizeram, mas é tipo Amanda Knox, sabe? De repente ela só é uma pessoa estranha, de repente esse cara só é uma pessoa estranha. São adolescentes, crime, né? São adolescentes que nunca tiveram algo desse tipo acontecendo com eles, sabe? Daí tem uma câmera na frente deles. E aí, você era amigo da Kylie? Tipo, sabe, é difícil, você não pode falar como as pessoas reagem. Eu acho que também tem um pouco o lado de que a gente, às vezes, precisa muito que as coisas façam sentido pra gente sentir que a gente tem algum controle sobre a vida em si, né? Então, obviamente, claro, tem a galera que é papalike, que é a galera que vai soltar as coisas querendo engajamento, isso e aquilo, mas eu também acho que uma parte da gente sempre quer acreditar que aconteceu por um motivo, porque se teve um motivo, a gente consegue, de certa forma, fazer com que não aconteça com a gente, porque a gente vai se preparar para aquilo. A gente vai controlar, eu acho que aceitar que uma coisa, e isso em vários casos que a gente já cobriu, o próprio caso da Lacey Fletcher, por que fizeram isso, não, às vezes não tem uma explicação. E às vezes o fato de não ter uma explicação é uma verdade difícil de engolir. É muito difícil, a gente não gosta disso. E vale lembrar, gente, que o Adventures with Purpose, ele é um grupo pro-profit, ele não é tipo um non-profit, ele não é sem fundos lucrativos. É uma organização com fundos lucrativos, eles têm um canal no YouTube monetizado, eles vendem merch e eles são, inclusive, criticados por lucrar em cima da tragédia dos outros. E nesse caso, eles estão sendo muito criticados porque tem um grupo que chama uma mulher, Tammy Waters, da Sonar. Desculpa. Nesse caso, eles estão sendo muito criticados porque um outro grupo chamado Sonar Search and Recovery, que é uma organização sem fins lucrativos, que já tem muita experiência, já auxilia autoridades desde 2005 e que já recuperou 104 corpos embaixo da água, pessoas desaparecidas, cold cases, essas coisas. Eles têm muito mais experiência e know-how, e a Tammy Waters desse grupo falou que é extremamente responsável para o Adventures with Purpose falar que teve algo criminoso envolvendo esse caso. Por quê? Porque eles não são investigadores, eles não são policiais. Às vezes a nossa comunidade de true crime acha que sabe mais que a polícia, acha que sabe mais que o perito. Por quê? Porque a gente ouve podcast, mas vamos lembrar, gente, que sem formação, sabe, sem ali de um diplominha, sabe, cursos, experiências, a gente não sabe mais do que a polícia, sabe? Então vamos baixar a nossa bola. E ela também fala que se eles tivessem a experiência que o Sonar Search and Recovery tem, por exemplo, eles saberiam que 90% das vezes que você acha um corpo num carro ou num veículo submergido ou submerso, o corpo tá na parte de trás. Ah, jura? Por quê? Por quê? Porque quando um carro entra na água, a parte mais pesada é a parte do motor. Então, quase que imediatamente, você tem tipo 30 segundos para sair do carro. É por isso que no seu carro você tem que ter aquele negócio de quebrar o vidro. Não sabia. Tudo bem. Não sabia.
você tem que ter aquele negócio pra quebrar o vidro, porque você tem, tipo, 30 segundos pra sair do carro. Porque o carro, imediatamente, como a parte do motor é a parte mais pesada, ele vai começar a virar. Ah. Então, quando ele tá virando, que ele tá, aqueles, tipo, poucos segundos que ele tá na vertical, tem uma bola de ar aqui, uma bolha de ar que tá aqui em cima, porque a água tá entrando no carro. Então as pessoas automaticamente vão migrar para essa parte sem pensar. Elas vão migrar para essa parte porque é onde o ar tá. E daí o carro vai virar de ponta cabeça e você vai estar submerso junto com o carro, enfim. E a autópsia mostrou que ela morreu por afogamento. Ela morreu por afogamento e ela não tinha absolutamente nada no corpo dela. Tipo, ela não tinha marcas no corpo dela. Olha, gente, chocada, passada. Pior de tudo, tem um vídeo, tipo uma CCTV, tipo um vídeo de segurança que mostra o carro dela caindo no rio. É bem difícil de ver, assim, mas eles verificaram pelo... Tá no link aqui, eu vou te passar pra você colocar na edição. Tipo, dá pra ver só a estrada, assim, tipo, longe, sabe? As montanhas e tudo mais. E daí você vê, na hora que ela deveria estar desaparecendo, um carro entra, cai no lago e a luz apaga. Então dá pra ver que é ela, o carro é dela. Então é isso, gente. E como o carro dela era uma SUV, que SUV era uma mini SUV, normalmente o bagageiro, né, não tem uma porta, não é dividido do carro, é tudo aberto. Então ela foi pro bagageiro por causa disso. Nossa. É isso, gente. Em defesa do Adventures with Purpose, eles falam realmente que eles não têm a experiência do Sonar Search and Recovery ou de outras organizações, mas que eles usam sim as redes sociais para alertar as pessoas e eles vendem merch para meio que se manter em business para poder ajudar as autoridades, e eles falam que eles usam essas narrativas, esses documentários no canal do YouTube justamente para espalhar a história das pessoas, para contar a história das pessoas, as pessoas que não têm, eles dão voz para quem não tem voz, foi o que eles falaram. Então, eu não acho que seja uma organização que seja ruim, ou que seja sensacionalista, ou exploratória, predatória, mas eu acho que a gente, na comunidade de True Crime, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente propaga, porque às vezes realmente as pessoas só morrem, e é uma bosta. Eu penso que, assim, gente, eu não entendo porque que o mundo tem tanto preconceito com as pessoas quererem prestar um serviço e ganhar dinheiro pelo que elas fazem. Tipo, gente, as pessoas precisam comer, nem todo mundo tem o luxo de ser, nem todo mundo tem o luxo de ser o Batman, de fazer o bem porque quer, porque pode se manter com os outros business, mas eu acho, de fato, eles erraram em filmar o cara dando uma opinião, sendo que era a primeira vez que ele achava um corpo. Eu acho que não é nem que eles erraram em filmar, eu acho que é você continuar uma narrativa que já não faz sentido. E eu acho que, assim, o povo não tá tão irritado com eles pelo fato deles venderem merch ou deles serem com fins lucrativos. Eu acho que o que irrita nas pessoas, que é o que me irrita, e me irritou muito quando a gente fez o vídeo da Teal Swan, que veio gente defender a Teal, que é tipo, as pessoas falam, gente, mas e psicólogo? Psicólogo também não cobra pela hora deles? Sabe? Tipo, gente, a gente precisa parar de idolatrar a ignorância, sabe? Eu não tô falando que só gente que tem diploma, que é bom ou que é inteligente. Eu não tô falando que você tem que dar carteirada nas pessoas, mas assim, a gente tem que parar essa glorificação da estupidez de falar que eu, sem um diploma de psiquiatria, posso chegar aqui e tratar uma pessoa com depressão porque eu também tenho depressão. Não é assim. As coisas não funcionam dessa forma. Você precisa ter qualificação, você precisa ter estudo, experimentos, experiência, sabe? Pesquisa. Isso demora anos. Então, qualificação é importante. Eles não têm qualificação para mergulhar, para fazer os resgates? Para fazer sim, mas eles não são peritos. Eles não são peritos. E eles estão agindo como peritos, falando que se o corpo dela estava na parte de trás da SUV, é porque ela estava lá para começo de conversa, que ela não estava dirigindo o carro.
Tá, Mas entendi. como a gente viu, se você já tem mais experiência, É, o outro grupo que realmente já resgatou, já tá aí desde 2005, eles falaram, não, 90% das vezes é como vai acontecer. E é isso, gente, essa é a história de Kylie Rodney, eu fui que surpreendida. infelizmente morreu muito cedo de uma forma extremamente desnecessária. E vamos ver, eu acredito que esse seja o fim da história. Não, é porque normalmente, pelo menos, de novo, só pelo que a gente vê nos casos em que alguém tenta simular uma morte, né? O caso, se tivesse acontecido alguma outra coisa, a causa da morte não seria afogamento. Isso você consegue ver na autópsia. Porque se a pessoa morre e você usa o acidente de carro pra disfarçar, ela não teria água no pulmão, porque ela já não estaria respirando quando o carro foi jogado e tudo mais. Então, se a morte foi afogamento, e a gente já vê que é normal, muito provavelmente foi um acidente trágico mesmo, infelizmente. E a gente fica assim, né, o questionamento, food for thought, assim, fica o pensamento do dia, como que a gente consome true crime, como que a gente produz conteúdo, é de uma forma responsável? Porque não tem problema nenhum a gente produzir esse tipo de conteúdo e falar e debater e tudo mais, mas a gente explorar narrativas erradas simplesmente para ganhar like no TikTok é algo que é bem triste. É bem triste. Não faz bem pra ninguém. Não faz bem pra quem consome, não faz bem pra quem produz, não faz bem pra quem tá envolvido. Então, assim. Não, e foi que nem naquele caso da Hae Min Lee, o irmão dela falou, né? Tipo, isso é minha vida, não é um podcast. É. Isso é minha vida, é minha família. Sabe? Então a gente precisa realmente pensar um pouquinho. É de É isso aí, graça. gente. Vamos refletir. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Curte, comenta, compartilha. Compartilha com os Isso. amiguinhos. E compartilha aqui os seus pensamentos. O que você acha desse caso? E é Gente, isso. ninguém tá conspirando contra ela, infelizmente. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência, paciência, suculência. Sejam bons. Sim. E busquem Busquem conhecimentos. E tchau. E se beber, não dirija. Nunca, por favor. E não deixe seus amigos dirigir também, gente. Exatamente. Seja um bom amigo. E não Joga a seja chave dele talarico. no rio. Isso. E adeus. Tchau.